Bem-vindo ao canal Leitor Adventista. O livro que eu tenho hoje para a gente conversar é essa obra daqui, 600 páginas. A história dos Adventistas do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Eu vou deixar o link para quem quiser comprar ou quem quiser conhecer a obra, tanto para compra, no site da editora, quanto no PDF, quem quiser ler. Gente, essa obra é de autoria do professor Alphonse Balbach. Ele, por lógica, era um professor reformista, pertencia ao movimento de reforma. E eu não vou contar aqui muito a respeito sobre o que estava acontecendo em termos teológicos. Mas, enfim, vou tentar traçar um pouco sobre a história do movimento de reforma. Segundo Balbach, a igreja ela se inicia ali em 1914, quando, por ocasião da guerra, os irmãos da Europa, alguns irmãos da Europa, não todos, eles haviam decidido ser objetores de consciência, conforme era já predito pela igreja, conforme a nossa igreja defendia em seus primórdios. Todavia, devido a uma alteração nessa mudança, e devido a uma carta circular que foi mandada para as igrejas da Europa, permitindo o porte de armas, bem como a participação na guerra e a quebra do sábado, no caso da guerra, esses irmãos se sentiram que estavam ofendidos e que a igreja estava se apostatando. Em face disso, esses irmãos eles procuram a se reunir com outros irmãos e vão procurar a união, procuram a conferência geral, mas sem um retorno a respeito dessa informação, a respeito dessa ideia. Um dos contatos feitos foi com o A.G. Daniels, que ele foi presidente da União Europeia na época, e segundo consta na obra, ele não deu retorno. Antes, ele intimou alguns irmãos a se afastarem da igreja adventista, a não permanecer porque estavam causando danos com relação à doutrina. Mas a história ela é bastante interessante, o livro em si ele é bastante interessante, por isso eu indico. Você precisa buscar conhecer da fonte. Eu aqui não estou para julgar se o Balbach ele está sendo honesto ou desonesto, não. Nem estou aqui para fazer uma defesa, não estou aqui para ser advogado da igreja do movimento de reforma ou da igreja adventista do sétimo dia, não. Estou aqui somente para relatar e lembrar a você que houve essa divisão na nossa igreja. E o que eu acho interessante, pelo menos no meu ponto de vista, eu não posso dar um direcionamento porque eu não vivenciei nesse período mais, eu acho que foi uma divisão que poderia ter sido evitada. Mas, guardados os comentários para uma posterior pergunta de vocês, eu guardei aqui uma história que se encontra na página 50 e 51 a respeito da Romênia. Eu acho que foi o país que mais sofreu, os irmãos reformistas mais sofreram com relação à guerra. A história diz assim: quando a Romênia entrou na guerra, em 1916, 3 fiéis adventistas de um único regimento foram condenados a ser executados, deixa eu achar aqui, por um pelotão de fuzilamento porque se recusaram a servir como combatentes. Um deles foi chamado e ordenou-se-lhe que cavasse a própria sepultura. Depois, estando ele à beira da cova, o comandante fez-lhe o seguinte apelo: soldado, por causa da sua posição como objetor de consciência, você foi condenado ao fuzilamento. Antes, porém, de morrer, você terá breves momentos para meditar sobre o que vai fazer. Pense na sua família, se quiser escapar ao fuzilamento. Tome a arma e vá para a frente da batalha. Nem todos os soldados morrerão em combate. Muitos voltarão para casa, para o seio da família. Considere isto rapidamente. Aquele irmão respondeu que estava firme em suas convicções. Então o comandante olha para ele e pergunta: você está decidido? Ele: estou decidido. Então o comandante diz: siga-me. E o conduziu para outro local. Ouviu-se um tiro disparado ao ar, a cova foi enchida com terra e foi derramado um pouco de sangue de animal nos arredores. A seguir, o comandante convocou o segundo irmão e deu-lhe a advertência: veja,
O seu irmão está morto e enterrado nesta cova, em virtude da sua obstinação. Esta segunda cova está reservada para você, caso continue a mostrar a mesma atitude inflexível. O segundo homem respondeu: se meu irmão permaneceu fiel a Cristo até a morte, eu também permanecerei fiel àquele que nos ensinou a amar uns aos outros, porque não quero perder a coroa da vida. Repetiu-se o mesmo procedimento. Outra vez foi disparado um tiro no ar, a cova foi coberta e algumas gotas de sangue derramadas no solo. Quando o terceiro irmão foi chamado, repetiu-se as mesmas perguntas e foi dito: eis onde jazem os corpos de seus dois irmãos. Eles perderam a vida por causa da teimosia. Mas você ainda tem uma chance para salvar a vida. É fácil. Pegue a arma e cumpra os deveres militares para não ser fuzilado. Depois que a guerra acabar, você poderá viver em paz e seguir contente a religião. O terceiro homem começou a pensar. Durante algum tempo ficou hesitante. Finalmente declarou-se pronto a portar armas, ir para a frente da batalha e fazer tudo quanto os outros combatentes faziam. Então disse o comandante: você vai ser fuzilado, porque não é fiel a seu Deus, como foram seus outros dois irmãos. É um hipócrita, um covarde. Se você não serve a seu Deus, não podemos confiar em que servirá o nosso governo. Você vai acabar atirando no ar e, quando em perigo, vai dar vantagem ao inimigo. Seus dois irmãos, que mantiveram o propósito de permanecer fiéis a Deus, sobreviveram, mas você será executado. Então ordenou que o pilotão de fuzilamento atirasse. Os dois sobreviventes, que não negaram a fé, foram forçados a trabalhar nos campos e, ao fim da guerra, voltaram para casa. Foi então que a história se tornou conhecida entre os irmãos da Romênia. Página 50 e 51. Um outro fator também que me chama a atenção, além das perseguições que os nossos irmãos reformistas sofreram durante esse período de guerra, foi com relação a algumas acusações comumente impetradas a eles. Assim como nossa igreja também sofreu, se você for ler a história da nossa igreja, eu indico inclusive o livro Portadores de Luz, ou o lançamento aí da Casa Publicadora Brasileira, A Mão de Deus ao Leme, do pastor Enoque de Oliveira, se eu não estiver enganado o nome dele é esse. Esse livro eu já o li, ele é muito bom, eu super indico, mas tratemos agora do movimento de reforma. Eles, além de terem sofrido essa perseguição, algumas coisas que me chamaram a atenção foi quando o professor Balbach ele fala que alguns de nossos irmãos, inclusive líderes de união, líderes de igrejas, pastores, irmãos, eles denunciavam os nossos irmãos. Ele cita até um texto de Mateus, se eu não estou enganado, deixa eu ver se eu acho aqui, onde ele diz que, em Mateus 10, 21 e 24 e 10, que diz assim: um irmão entregará à morte o seu irmão, e o mesmo evangelho, em 24, verso 10, diz: trair-se-ão uns aos outros. Então, ele trata essa situação como uma traição por parte dos nossos irmãos adventistas com relação aos reformistas. Outro sim é importante destacar que eles se veem como cumprimento profético de Apocalipse 18. Eles são aquele quarto anjo profetizado. Com relação a isso, não vou entrar no termo teológico, na questão teológica da coisa, porque eu não estudei, eu não estou apto para isso. Porém, eles pensam dessa forma. Uma outra coisa que também me chamou a atenção foi que houve um tempo em que também se infiltrou no meio da reforma alguns pretensos reformistas, mas que na verdade queriam manchar a história daquela igreja. E ele diz na página 197: o golpe mais prejudicial que Satanás conseguiu aplicar contra a nossa igreja naqueles dias veio por intermédio de uma falsa profetisa, Gertrude Kersting, acho que é assim que se lê, a qual professava receber visões como a irmã White. Ela declarou em setembro de 1916 que a chuva serôdia não viria a menos que a festa dos tabernáculos fosse celebrada. Embora jamais tenha pertencido ao movimento de reforma, a terça parte dos membros, mais 9 obreiros, caíram sob sua influência e tiveram de ser excluídos de nosso meio 3 meses depois. Está na página 197. Então eles também receberam algumas pessoas que se infiltraram, mas não para ajudar, mas para sujar o nome. Claro, o movimento de reforma tem aí outros nomes, se eu não estou enganado, há algumas outras acusações com relação a profetas em seus meios, depois do irmão White. Porém, eu estou aqui parafraseando, contando um pouco sobre aquilo que o livro fala, e essa é a história porque
nós devemos buscar diretamente da fonte. Ainda sobre a Romênia, que me marcou bastante, a história dos irmãos romenos, tem uma história que foi em maio de 1919, quando todos os irmãos do distrito de Pozeste e Rancese foram convidados para uma conferência local em Rancese. Mais de 100 membros se reuniram. Depois do discurso de abertura, no qual o presidente da União anunciou que iam celebrar a Santa Ceia com os irmãos, ele disse: quando Jesus tomou a última ceia com os discípulos, Judas estava entre eles. E há algumas pessoas como ele em nosso meio. Por isso ficaríamos muito gratos se os que não concordam conosco se privassem de tomar parte na ordenança. Pediu que ficassem de pé todos quantos desejassem participar da cerimônia. Para sua surpresa, apenas metade da assistência se levantou. À tarde foi anunciada a exclusão dos dissidentes. O secretário da União, com a lista de nomes, fez chamada. Pediu a cada um que ficasse de pé e declarasse a sua posição. Alguns disseram: estou satisfeito com nossa posição, que era a posição de permanecer portando armas e não se unir ao movimento de reforma, que na verdade até aí não era um movimento da reforma, ele ainda não estava organizado, ele veio se organizar, se eu não estiver enganado, em 1923, 1926, nesse período aí. Ele se une oficialmente como a União Missionária dos Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma e posteriormente também veio ser chamado de Sociedade Missionária dos Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma e atualmente, na forma como conhecemos, os Adventistas do Sétimo Dia Movimento de Reforma. Os nomes dos que deram essa resposta, outra semelhante, foram mantidos na lista de membros da igreja, lembrando, a igreja adventista. Foram mantidos na igreja. Outros, porém, disseram: confessamos que durante a guerra transgredimos a santa lei de Deus, especialmente o quarto mandamento e o sexto mandamento. E estamos decididos a nunca mais fazer isso. Protestamos contra essa violação de princípios. E onde quer que haja desvio dos mandamentos de Deus, desejamos ver mudança para melhor. Além disso, com relação à reforma de saúde e ao matrimônio, é nosso propósito alcançar a perfeição que o Senhor exige de nós. Fazemos da lei de Deus e dos testemunhos as diretrizes de nossa vida. Não queremos deixar a igreja. Essa foi a essência da resposta apresentada pelos irmãos de mentalidade reformista. Esses foram excluídos imediatamente depois de manifestarem sua posição. Houve muitos outros irmãos que, apesar de testemunharem a apostasia, não estavam seguros do que Deus queria que fizessem. Disseram que precisavam de tempo a fim de considerar o assunto mais profundamente. Muitas lágrimas foram derramadas. Mesmo os ministros que fizeram a exclusão dos irmãos de mentalidade reformista comoveram-se até as lágrimas. Um deles disse na oração final: Senhor, Tu sabes todas as coisas. Se estes irmãos foram excluídos, são Teu povo, então, por favor, ajuda-nos para que nos unamos a Ele. E se nós devemos continuar a ser Teu povo, então, por favor, ajuda estas almas a voltarem. Página 335. O que eu aprendo com a história do movimento de reforma é que geralmente a gente fala muito sobre o nosso mais famoso objetor de consciência, o Desmond Doss, né? Tem até o livro dele aí publicado pela Casa Publicadora, não que ele é o autor, mas que conta um pouco da biografia dele. Temos o filme Até o Último Homem, não lançado pela igreja, obviamente, mas que trata sobre essa questão. Mas o que me chama a atenção é que às vezes a gente dá um pouco de esquecimento sobre alguns de nossos irmãos reformistas que lutaram a Segunda Guerra e foram objetores de consciência, e esse foi o motivo da separação, né? A questão de ser objetor de consciência. Minhas considerações a respeito do livro vale muito a pena você ler, vale muito a pena você conhecer essa história. Não para você mudar de igreja, para você se tornar do movimento de reforma, não é isso. Aqui não estou fazendo crítica nem convidando, mas apenas aconselhando a leitura de um livro. Então fica aqui essa indicação. Vou deixar aqui embaixo o link para a compra da obra, para conhecê-la melhor, e também o PDF dela, se você quiser baixar essa obra aí para ler. Também fica aqui minhas considerações a respeito desse assunto, né, de ser objetor de consciência. Eu acredito piamente que esses irmãos eles foram leais a Deus, eles foram fiéis a Deus no que acreditaram. E acredito também que muito em breve, quando Jesus voltar, o Senhor os recompensará por todo o esforço, por sua fidelidade.
É isso, e eu queria só dizer a você, não deixa de se inscrever aqui no nosso canal, curte, compartilha, comenta, deixa aqui pessoal, não esquece. No próximo vídeo eu pretendo tratar um pouco sobre a história da Igreja Adventista da Promessa. Vão orando aí para eu conseguir, tá pessoal? Porque o livro também é um pouquinho grande, eu já o li uma vez, mas eu quero reler para trazer alguns fatos mais relevantes. É isso. Até o próximo, se Deus quiser. Fiquem na paz.